Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanke e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto que demande mais tempo. Hoje neste vídeo nós vamos ver a interpretação de Michel Henry sobre a filosofia de Karl Marx e nós vamos ver porque à luz de Michel Henry, Karl Marx não era nem materialista, nem histórico, nem dialético. É muito comum a gente ouvir por aí que o essencial, o básico de Marx, o fundamental de sua filosofia é que ela é uma filosofia materialista, é que ela é uma filosofia dialética e que ela é uma filosofia histórica. Só que isso é questionável e nós vamos ver, a partir do Michel Henry, como a gente pode questionar essa interpretação padrão do marxismo como uma forma de materialismo, como uma forma de filosofia histórica ou de filosofia dialética. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O nosso vídeo ele vai ter 3 partes, seguindo este livrinho aqui do Michel Henry que chama Socialismo na obra de Marx. A primeira parte nós vamos fazer uma introdução ao pensamento de Marx. Na segunda parte nós vamos falar sobre Marx e o marxismo e na terceira parte sobre forças produtivas e subjetividade. Comecemos, pois, o nosso vídeo com uma introdução ao pensamento de Marx a partir de Michel Henry. E eu vou começar lendo aqui o que o Michel Henry disse. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico permanecesse envolta em penumbra até os nossos dias. Perceba que o que o Henry está preocupado não é com o pensamento econômico, político do Marx. Ele está preocupado com Marx filósofo. O que o Marx filósofo pensa? Na verdade, parece que a gente não sabe o que ele pensa. Porque o marxismo não fala do Marx filósofo. Vamos ver o que ele diz. Destaca o motivo principal, o marxismo. O marxismo é um obstáculo entre Marx e nós. Você quer entender Marx filósofo? Então não vá nos marxistas, porque os marxistas não conhecem Marx filósofo, na verdade distorcem Marx filósofo, apresentam Marx como materialista, apresentam Marx como histórico, apresentam Marx como dialético, e Marx filósofo não é nem materialista, nem histórico, nem dialético. E aí ele diz, é certo que o marxismo provém de Marx, mas seguiu um caminho próprio, voltado essencialmente para a ação política e seus problemas. Só considerou da obra de Marx aquilo que poderia ser útil para essa ação. Então o marxismo ele acabou ignorando a parte filosófica do pensamento de Marx. E isso às vezes por uma interpretação errônea da tese 11, quando Marx fala assim, já se interpretou demais a realidade, agora é a hora de ação. Só que Marx não estava dizendo com essa frase de que a parte filosófica, substancial, de metafísica não, mas a parte filosófica robusta do seu pensamento não era importante. O que o Marx queria dizer é que não basta uma filosofia que não tem implicações para a praxis. Marx não estava rejeitando interpretar o mundo. Marx estava rejeitando interpretar o mundo sem intervir no mundo. Então é claro que Marx interpretava o mundo. É claro que ele propunha uma interpretação do mundo. E não há ação sem interpretação. O que o Marx defendia é uma interpretação interventiva, uma pesquisa e intervenção, digamos assim. Então, quando Marx diz não faz sentido continuar interpretando o mundo sem agir sobre ele, ele não está dizendo que não é para interpretar o mundo. Ele não está dizendo que a interpretação filosófica do mundo não é importante. Ele está dizendo que uma interpretação filosófica do mundo que não resulte em prática que não é importante. Uma interpretação filosófica do mundo deslocada da realidade dos seres vivos, da vivência, da experiência real das pessoas, não transforma o mundo. E o mundo ele precisa ser interpretado de maneira transformadora e emancipatória. Então não basta interpretar o mundo sem agir sobre o mundo. Não basta interpretar o mundo deslocado da realidade fenomenológica, da realidade existencial, da realidade experiencial. Então é claro que Marx interpretava o mundo. E não é possível pegar de Marx a parte prática e esquecer a parte teórica. Não existe Marx revolucionário sem Marx filosófico. E aí o Michel Henry fala sobre os marxistas. A teoria não foi totalmente descuidada, pois ela se torna uma força quando atinge as massas. Porém, só foi levado em conta um breve resumo dessa teoria, um resumo a serviço da praxis revolucionária. Então,
os marxistas, eles aproveitaram de Marx só a parte prática e esqueceram a parte filosófica. E é essa parte filosófica que o Michel Henry pretende resgatar. Alguns marxistas, é claro, eles desenvolvem discussões filosóficas, mas desenvolvem discussões filosóficas à parte de Marx, a partir de uma interpretação do Marx, que é o marxismo. O marxismo não é marxiano. Ou seja, né, o marxismo não é o que o Marx quis dizer. Então, o Michel Henry diz assim: por muito tempo, e ainda hoje, o marxismo se apresentou como materialismo, dialético e histórico. O que o Michel Henry está querendo dizer? Os marxistas falam que Marx era materialista, os marxistas falam que Marx era dialético e os marxistas falam que Marx era histórico. Por vezes elas até dizem que o marxismo adota como fundamental o método materialista, histórico, dialético. Mas olha o que o Michel Henry diz. Mas o primordial é que o pensamento de Marx não tem nenhuma relação profunda com o materialismo. Marx não era materialista. Marx não era histórico. Marx não era dialético. Em conformidade com esse sentido, o único que nos pode dar a significação da filosofia de Marx, ou seja, daquilo que se chama seu materialismo, material quer dizer subjetivo. O que o Michel Henry... Primeiro vamos desconstruir a ideia de que Marx era materialista. Qual que é a ideia do materialismo, né? O materialismo é uma tese metafísica sobre a natureza da realidade. De acordo com o materialismo, tudo que existe é material. E geralmente a gente entende matéria a partir de uma ideia muito ligada à física ou ligada à ideia de coisas físicas, concretas, materiais. Então, de acordo com o materialismo, toda a realidade é material. Toda a realidade é composta de partículas, de átomos, de matéria. Existem diferentes formas de materialismo, como o materialismo hobbesiano, aquele materialismo mecanicista. Então, a ideia de que tudo que existe é o mundo material é o materialismo, como tese metafísica. Isso Marx não é. Marx não defende nenhuma tese metafísica, porque defender uma tese metafísica seria cair no mesmo erro dos hegelianos. São os hegelianos que falam do mundo a partir de pressupostos metafísicos. Materialismo, enquanto doutrina sobre a natureza da realidade, é uma forma de metafísica. Metafísica fisicalista. Muita gente pensa que metafísica significa aquilo que está além da física. Não, metafísica é aquilo que diz respeito à estrutura fundamental da realidade. É uma doutrina sobre a estrutura fundamental da realidade. Nesse sentido, Marx não é materialista. Em que sentido Marx acredita em matéria? A palavra matéria, gravem isso. A palavra matéria em Marx significa subjetividade. E subjetividade é exatamente aquilo que não é material. Subjetividade é espiritual. Subjetividade é vivência. Subjetividade é experiência. Experiência não é material. Quem estuda sobre os qualia, na filosofia da mente, a camada fenomenológica qualitativa da experiência, sabe que os qualia é aquilo que justamente não é redutível ao que é físico. Não é redutível ao que é material. Então, quando Marx está falando de matéria, com a expressão matéria, ele quer dizer subjetividade. Por que isso? Porque os hegelianos trabalhavam com abstrações. O Marx trabalha com a subjetividade concreta, com a vivência, com a experiência. Portanto, para destacar uma subjetividade concreta, vivencial, fenomenológica, em contraposição a uma ideia de subjetividade ideal e abstrata, o Marx chama a subjetividade concreta, real, experiencial, vivencial de subjetividade material. Mas perceba, a palavra material aqui não é matéria no sentido da física, material aqui é matéria no sentido de concretude fenomenológica. É matéria vivencial, é sofrimento, é experiência, é carne que padece, é vivência. Matéria em Marx quer dizer vivência. Portanto, quando a gente fala que Marx é materialista, se for materialista no sentido de que ele acredita que a vivência, a subjetividade é real e fundamental, aí é tudo bem chamar de materialista. Mas se for no sentido de uma doutrina metafísica de que a realidade é material no sentido de ser física, aí Marx não é materialista.
Matéria, que inclusive é o que não é material. Percebe? A subjetividade é justamente aquilo que não é material. Subjetividade não é só um conjunto de átomos, de partículas. Partículas não têm experiência, átomos não têm experiência. Né? Nós temos experiência. A vida tem experiência. A subjetividade tem experiência. Portanto, em Marx, a palavra material significa vivencial, subjetivo. E aí, agora primeiro a gente viu então que Marx não é materialista. Agora vamos ver se ele é dialético. Olha o que o Michel Henry vai dizer. A dialética tem um papel secundário em Marx. É um resto de hegelianismo que se esvai na medida em que seu pensamento se afasta definitivamente de Hegel. Para Marx, não há, olha que importante. Para Marx, não há uma essência dialética, como um poder que atravessa tudo. O fundo das coisas não é um movimento único, uma força universal, um processo. Quando se fala em oposição, em contradição, trata-se de outra coisa. A oposição, a contradição, nunca é primordial, mas sim os termos nos quais ela se estabelece. Esses termos, por sua vez, nunca são entidades gerais como classes, estruturas, e sim realidades particulares, determinadas, singulares. Tais realidades particulares é que são primordiais. Os choques e os conflitos e os equilíbrios mais ou menos duráveis são sempre o efeito dessas realidades e de suas determinações específicas, os seus pontos de encontro. Marx, ele raramente usa a palavra dialética, mas quando Marx usa a palavra dialética, ele quer dizer com a palavra dialética um método de reconstrução lógica dos dados de pesquisa, e não um método nem uma ontologia. Marx, vamos lá, primeiro ontologia. Por que dialética em Marx não é uma ontologia? De novo, Marx quer se afastar do hegelianismo e de doutrinas metafísicas sobre a natureza da realidade. Então seria absurdo que Marx achasse que a natureza da realidade é dialética. Marx não acha que a natureza da realidade é dialética. O que é dialética aqui, né? Dialética é oposições, contrários, luta de classes, luta de contrários, luta de oposições. Para Marx, a dialética não é a natureza da realidade. A realidade, quem falava que a dialética é a natureza da realidade é Hegel. Então, para Marx, dialética não é a natureza do real, não é como o real se dá. O real não é o movimento da contradição, não é isso. O real em Marx não é o movimento da contradição. Segundo, não é um método como uma lei universal. Não é como se existisse uma lei universal a priori que permite entender a realidade, e essa lei universal é a dialética. Tem gente que fala até que Marx adota um método histórico dialético. Não tem nada disso em Marx. O que Marx quer dizer com a palavra dialética? Dialética em Marx é uma reconstrução conceitual dos dados empíricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o marxista estuda a realidade, ele compreende a realidade, ele apreende a realidade, não é por meio de um método dialético, né? É a partir olhando para as vivências singulares e individuais dos sujeitos, é olhando para a vida concreta dos indivíduos, e a partir disso ele pode expor dentro de uma narrativa, dentro de um quadro, como se dá a história e as vivências das pessoas. E quando se expõe, se pode expor isso usando um método de exposição dialético. Então, em Marx, dialética não é um método de intervenção, de descoberta ou de lei de compreensão da realidade. Em Marx, dialética é um método de exposição. Você pode expor as coisas usando o método dialético. Então vamos pensar o seguinte, por exemplo, quando a gente vai ler Tomás de Aquino estuda lá suas questões na Suma Teológica, ele pergunta sobre quem é Deus, só que o Tomás de Aquino usa um método de exposição. Qual que é o método de exposição da Suma Teológica? É questão, aí você tem lá uma pergunta, por exemplo, como a alma conhece o que é material? E aí dentro da exposição vai ter artigos. Artigo número 1. Aí o artigo número 1 vai geralmente estar escrito assim. A alma conhece
o material de forma material, e aí geralmente vai ter assim, argumentos a favor dessa ideia. Aí vai ter argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4 e vai indo. Aí depois tem solução. Aí na solução, o Tomás de Aquino vai dizer qual que é a opinião correta. E depois tem as réplicas. E nas réplicas, o Tomás de Aquino vai responder os argumentos da primeira parte. O que é isso na Suma Teológica? Essa coisa de colocar questão, artigos, argumentos contra, solução, objeções. O que é isso? É um método de exposição, não é um método de descoberta. Isso que é dialética em Marx. Dialética em Marx é um método de exposição. O Capital expõe as coisas usando exposições dialéticas, colocando, por exemplo, trabalho vivo versus trabalho abstrato, capital constante versus capital variável. O que é isso? É um método de exposição das ideias, não é um método de análise da realidade. Percebe? Dialética em Marx é só um método de exposição das ideias, assim como questão 1, questão 2, questão 3 lá na Suma Teológica. Quer dizer que a realidade tem uma natureza dialética? Não. Quer dizer que a história é dialética? Não. Quer dizer que dialética é um método de análise da realidade? Não. Dialética é uma forma de exposição das ideias. Portanto, Marx não é dialético no sentido que geralmente é usado, como se fosse um método, uma lei universal ou a natureza da realidade. Se Marx não é nem materialista, nem dialético, sobra a questão: Marx é histórico? Vamos ver o que diz Michel Henry. O que acabamos de dizer da dialética vale para a história. Consideremos, por exemplo, uma proposição marxista. A história de toda a sociedade até os nossos dias é a história da luta das classes. Para mim, essa proposição, considerada com rigor, não tem sentido para o filósofo Marx. Para que ela tenha sentido, é preciso primeiro que algo como a história exista. Para Hegel, há uma história, isto é, uma realidade substancialmente una, ontologicamente existente, que é a objetivação do espírito, entendido como o princípio único de toda a realidade. A história é a realidade desse espírito. A história pertence à fenomenologia do espírito. Nada disso existe em Marx. A história não é a autorrealização de uma substância homogênea, não é a realização de uma realidade universal e absoluta. Ao contrário, ela admite pressupostos. A história é apenas a atividade do homem que persegue seus objetivos. Não existe história, existem indivíduos históricos. Veja o que o próprio Marx diz. A história torna-se, portanto, como a verdade, uma pessoa à parte, um sujeito metafísico, do qual os indivíduos humanos reais são meros representantes. A história não é nada. Não é a história que se serve do homem como de um meio para realizar seus próprios objetivos, como se ela fosse um personagem particular. Ela é apenas a atividade do homem que persegue seus objetivos. Então Marx rejeita o conceito de história. Olha o que diz o Michel Henry. Assim como rejeita o conceito de história, Marx, pelos mesmos motivos, rejeita o conceito de classe social. Então, primeiro vamos pensar aqui na questão de história. É verdade, quando a gente pega o Manifesto Comunista, tem lá a frase, né? A história de toda a sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Só que essa frase, agora a gente já sabe, não é uma afirmação ontológica. Marx não está fazendo aqui uma afirmação ontológica. Primeiro que o Manifesto Comunista é um panfleto, não é um livro de filosofia, né? Tem gente que pega um panfleto como Manifesto Comunista e acha que está lendo um livro de filosofia. É por isso que essa frase não tem sentido nenhum para o filósofo Marx. Como filósofo, Marx não pensa isso. Como filósofo, Marx não acredita que toda a história é luta de classes. Porque isso seria metafísica, seria dizer que a luta de classes é uma lei universal. Marx não acha que a luta de classes é uma lei universal. O que então o Manifesto Comunista quer dizer quando fala que a história é uma luta de classes? Você lembra que eu falei para vocês que dialética é o quê? É uma forma de exposição.
Quando Marx diz que a história é o quê? Qual história? A história exposta, a história narrada, a história como exposição é luta de classes. Porque você pode contar a história a partir de uma exposição dialética. Você pode contar a história narrando-a como luta de classes. Você pode falar que na antiguidade houve, luta de classes entre a aristocracia e os escravos. No feudalismo, luta de classes entre os camponeses e os senhores feudais. Na modernidade, luta de classes entre a burguesia e o proletariado. O que é isso? É uma lei universal da realidade? Não. É uma forma de exposição da história. A história, talvez essa frase devesse ser lida como: a história pode ser exposta como a história da luta de classes. Não é que a luta de classes é a essência da história. Não é não é nem sequer que existe história, porque história é narração, é narrativa. Existe história como exposição. Na realidade não existe história, na realidade existem indivíduos vivendo suas vidas. Somos nós que fazemos história quando expomos o que acontece. Mas na realidade não existe história, existem indivíduos. Se existisse história seria bem hegeliano, seria como se a história estivesse se movimentando. História com H maiúsculo. Não tem história com H maiúsculo. Não tem história movimentando as coisas. Não tem história mundial, história do mundo. O que existem são indivíduos. Os indivíduos fazem história, não é a história que faz os indivíduos. Então história com H maiúsculo, história como uma coisa abstrata, e não os indivíduos particulares, não existe em Marx. Em Marx existem indivíduos particulares, e esses indivíduos fazem história. E é por isso, se a gente pensa que existem indivíduos particulares, que também não existe classe. O conceito de classe não existe em Marx, não um conceito abstrato. É claro que Marx fala de classe, mas quando Marx usa a palavra classe, ele está falando dos indivíduos, do conjunto dos indivíduos trabalhadores. Classe trabalhadora não é uma coisa abstrata. Classe trabalhadora é só o conjunto de indivíduos reais que trabalham. Ou seja, aqueles que geram valor. Veja o que Michel Henry diz. Assim como rejeita o conceito de história, Marx, pelos mesmos motivos, rejeita o conceito de classe social, no sentido em que é habitualmente entendido. Uma realidade consistente que existe por si, dominando o indivíduo e determinando-o, de modo que cada indivíduo só é o que é, com suas características próprias, se pertence a uma classe. A classe constituiria a substância de seus membros. Na ordem ontológica, haveria uma pré-existência da classe em relação ao indivíduo. Esse conceito de classe é um conceito hegeliano. Para Marx, a afirmação do primado da classe sobre o indivíduo pertence à ideologia. Então, é claro que Marx usa o termo classe. Classe em Marx não é algo abstrato. Classe em Marx não é uma categoria abstrata. Classe em Marx é o conjunto de indivíduos reais. Os indivíduos são mais primordiais do que a classe. Tem gente que acha, que para o Marx a classe importa mais que o indivíduo. Tem inclusive pessoas que acusam Marx de ser coletivista. Já ouviram isso por aí? É muito comum as pessoas falar que Marx era coletivista. Errado. Marx não era coletivista, Marx era individualista. Se a gente fosse ser rigoroso. O que quer dizer isso? Marx acredita que o indivíduo é primordial. É por isso que Marx se importa com a classe trabalhadora. Marx não está preocupado com uma classe abstrata. Marx está preocupado com indivíduos reais que sofrem exploração, com indivíduos reais que trabalham e produzem valor. Uma classe não produz valor. Uma classe não trabalha. Quem trabalha são os indivíduos. Quem produz valor são os indivíduos. Por isso, não existe classe sem indivíduo. Por isso, Marx não é um coletivista. Marx é um individualista, no sentido de focar no indivíduo que trabalha, no indivíduo que sofre, no indivíduo que produz valor. Marx não é um coletivista.
É claro que Marx acredita que os indivíduos devem se juntar coletivamente para fazer uma revolução, que os indivíduos coletivamente compartilham de situações de exploração, mas o indivíduo é mais primordial do que o coletivo. Portanto, olha o que o Michel Henry, está dizendo, A frase "a história de toda a sociedade até os nossos dias é a história de luta de classes" não tem para Marx nenhum sentido. Além disso, o Michel Henry, ele fala que a gente precisa entender também essa importância do indivíduo quando nós pensamos principalmente em obras como a ideologia alemã. Para estudar Marx, do ponto de vista henriano, a gente não pode seguir aquela lógica dos textos que os marxistas têm, A gente precisa pensar no Marx filosófico. Então a gente precisa pegar aqueles textos de Marx, principalmente do jovem Marx, que representam a sua filosofia. Então a gente quer entender o Marx filósofo, a gente não pode pegar, vamos pegar o Manifesto Comunista. Aí ele é lá, a história da sociedade é a luta de classes. Logo, Marx acredita que a dialética é a natureza do real. Isso está errado, porque isso não é compreender quais textos de Marx são filosóficos e quais textos são de praxis política. Quando o Manifesto Comunista fala que toda a história é luta de classes, ali é um manifesto, ali não é um texto de filosofia. Então, interpretar aquela frase como uma definição ontológica, como uma afirmação ontológica, é não entender a distribuição dos textos do Marx. É por isso que o Michel Henry, ele aconselha a gente rever como a gente entende a distribuição dos textos de Marx. E para ele, então, quando a gente vai entender o Marx filósofo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir nos textos filosóficos. Aí depois que a gente entendeu a parte filosófica, aí sim, a gente pode interpretar os textos políticos a partir dos textos filosóficos. Se a gente vai para o texto filosófico, a gente vai entender que Marx não acredita que dialética é a natureza do real. E que, portanto, quando ele está falando que toda a história é luta de classes, essa não é uma afirmação ontológica. Essa é uma afirmação exposicional. Vamos ver mais um pouco sobre o indivíduo ser mais fundamental em Marx. Eu falei que o Marx não é um coletivista, Marx é um individualista. Quando eu estou falando individualista, não é em sentido moral, não é em sentido liberal. Quando eu estou falando individualista, eu quero dizer que para Marx o indivíduo é o fundamental. Veja o que Michel Henry diz. Marx responde: vocês podem representar as coisas de outra maneira, mudar seus conceitos, mas isso não tem importância, pois o pensamento nada pode contra o real. Isto é, primeiro vem o indivíduo, com suas determinações efetivas. O indivíduo real, vivo, determinado. Depois vem o modo como ele representa as coisas e a si mesmo, isto é, sua consciência. Por que Marx está citando isso? Eu tinha dito que se a gente quer entender Marx filósofo, a gente precisa ir primeiro nos textos filosóficos. Então a gente não vai no Manifesto Comunista, a gente vai aonde? Ideologia alemã. E na ideologia alemã é muito claro que o Marx é contra toda forma de abstração. Olha o que ele diz, sobre o Marx. Existe, sem dúvida, uma relação entre dois níveis do ser. Entre a representação que o indivíduo faz de si, de um lado, e o que ele é, de outro. Mas essa relação encontra seu princípio no indivíduo real, em sua existência concreta, em sua maneira de ser, em seu modo de vida. A relação entre o indivíduo vivo e o que ele pensa também já não é uma relação de determinação em terceira pessoa, mas sim uma relação de fundação fenomenológica. E aí ele cita o Marx: não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser que determina a sua consciência. Não é a consciência que determina a vida. É a vida que determina a consciência. O materialismo de Marx significa essa fundação fenomenológica da ideologia na vida concreta do indivíduo. Consciência aqui, é a representação que fazemos do mundo, Consciência aqui não é naquele sentido fenomenológico de consciência, é consciência como modo de representar o mundo, seja a partir de uma representação religiosa, como a consciência religiosa, seja a partir de uma representação moral, como a consciência moral, seja a partir de uma representação jurídica, como a consciência jurídica. O que o Marx está dizendo? Não existe nenhuma categoria abstrata, seja Estado, seja moral, seja religião, seja direito, que não esteja fundamentado no indivíduo concreto. Da mesma maneira, nós podemos dizer que não existe classe se não está fundamentada no indivíduo concreto. Não existe história se não está fundamentada no indivíduo concreto.
Não existe economia se não tiver fundamentado no indivíduo concreto. Em Marx, então, quer dizer que para o Marx filosófico, nada a gente pode substancializar como uma categoria abstrata sem que isso esteja fundamentado no indivíduo concreto. Alguns marxistas têm uma espécie de economicismo. Eles acham que a economia é a estrutura fundamental da realidade. Isso é hegelianismo, isso é idealismo para o Marx. Para o Marx, não existe economia sem indivíduos econômicos e concretos. A economia não é mais fundamental que o indivíduo. Então, qualquer interpretação do Marx que acha que a estrutura econômica é fundamental, mais fundamental do que o indivíduo, é uma interpretação hegeliana. É uma interpretação que o Marx combate na ideologia alemã. Qualquer interpretação do Marx que fala que Marx era um classista, que para ele a classe é mais fundamental, é uma interpretação hegeliana. É uma interpretação que transforma a classe em algo abstrato. Marx não era classista, Marx não era coletivista, Marx não era economicista. Marx é um individualista no sentido de que o indivíduo concreto é o que é mais fundamental. Veja o que Michel Henry diz. A crítica ao conceito ideológico de indivíduo só tem como finalidade nos levar ao indivíduo real. Marx ele critica um conceito ideológico de indivíduo. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no conceito do indivíduo liberal, né? Se a gente pensa no indivíduo burguês, indivíduo liberal, é óbvio que Marx não é individualista, né? Marx não era um individualista liberal, porque o indivíduo liberal também é um indivíduo abstrato. E Marx ele está pensando no indivíduo concreto, no indivíduo que sofre, no indivíduo que vive. Aquele indivíduo, por exemplo, quando a gente pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse indivíduo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um indivíduo abstrato. Aquele indivíduo que negocia livremente com o patrão, aquele indivíduo que tem liberdades. Nesse sentido, Marx não é individualista, né? Ele não adota o individualismo liberal porque o indivíduo liberal também é uma abstração. Marx, a gente poderia chamar, adota o individualismo concreto. O que é o individualismo concreto? É o foco no indivíduo real, que vive, que sofre, que trabalha. Então, isso é um erro que muitos liberais e libertários cometem ao criticar o marxismo, porque eles acham que o oposto do individualismo liberal é o coletivismo. Talvez o marxismo, né, que foge de Marx, seja coletivista, mas Marx não era. Marx rejeita o individualismo liberal, mas não significa que ele adote o coletivismo. Marx rejeita o individualismo liberal e adota o individualismo do sujeito concreto, ou o individualismo concreto, individualismo material, individualismo subjetivo. Outra questão também, né, eu comentei sobre a questão da economia, e aí a gente vai ver um pouquinho, né, porque o econômico não é o mais fundamental em Marx. Outra questão, né? Economia como uma coisa abstrata não é fundamental em Marx. Economia para Marx só faz sentido se for economia feita pelos indivíduos. A economia é a ação dos indivíduos, né? Economia é o trabalho dos indivíduos. Então diz assim, né? O econômico é a abstração da vida subjetiva concreta, diz o Michel Henry. Então qualquer ideia, né, de economia que é abstraída da questão do indivíduo concreto é abstrato e, portanto, para Marx não é economia no sentido fundamental. A economia é feita por indivíduos. Então, essa primeira parte, né, de introdução ao pensamento de Marx, já vemos que o Michel Henry entende que a interpretação marxista tradicional de Marx está equivocada. Marx não era materialista, Marx não era histórico, Marx não era dialético. Ao invés de materialista, Marx defendia a subjetividade que não é material, como aquilo que é fundamental. Ao invés de histórico, Marx acredita que os indivíduos é que fazem história e que não há história como algo abstrato. E ao invés de dialético, Marx defende que a realidade não é acessada por um método ou uma lei universal, nem que sua essência é a luta de contrários, mas que a dialética, na verdade, é uma forma de exposição das ideias. Portanto, Marx, ao invés também de coletivista, ele era um individualista subjetivo, ou um individualista da vida concreta. Portanto, Marx não é o que os marxistas dizem que ele é.
Agora nós iremos para a segunda parte do vídeo, ou para segundo tópico, que é sobre Marx e o marxismo, que vai falar sobre vida e morte, esses conceitos em Marx. E aí a gente vai para aquele texto, né, muito comum que os marxistas citam, e a gente vai ver, né, como que o marxismo se afastou, né, do marxianismo, né? Então a gente chama de marxianismo a interpretação do Marx, do próprio Marx, e marxismo as correntes que derivaram do Marx. Veja o que Michel Henry diz. De acordo com, ao contrário de Hegel, cujo ensino especulativo Croce quis reavaliar, o que Marx trouxe para a humanidade foi de acordo com sua explícita intenção. Os filósofos só interpretaram o mundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Além de um imenso corpus teórico, algo bem diferente, a mudança não apenas do pensamento, mas das sociedades, isto é, da vida de centenas de milhões de indivíduos, as formas superiores que o homem elabora para compreender o mundo, a religião, a mitologia, a moral e a concepção de mundo, só lentamente influem no modo de vida, passando pela mediação das consciências. Então perceba essa frase aqui, né? Os filósofos só interpretaram o mundo. O que importa é transformá-lo. Marx está dizendo que não importa interpretar o mundo? Não. O que o Marx está criticando é quem só interpreta o mundo sem atuar sobre o mundo. Então perceba isso. No Marx há um forte corpo teórico. No Marx há uma robusta filosofia. Só que é uma filosofia que não só interpreta o mundo, mas entende que é importante transformar o mundo. Cabe lembrar aqui o fato determinante, mas sempre ocultado, de que o pensamento de Marx não tem relação com o marxismo. Foi somente o marxismo que serviu de modelo e de princípio condutor para a construção das sociedades novas que quiseram seguir o socialismo concebido por Marx. A história do pensamento de Marx após sua morte, que se tornou a história do marxismo, é o fenômeno cultural mais excepcional e mais assustador dos tempos modernos. Sim, por causa do inevitável jogo de influências e interferências, toda grande doutrina sofre modificações ou alterações mais ou menos profundas. Cabe aos historiadores e filósofos desenredar o fio embaraçado dessas consequências ideais, espirituais ou morais. Então, quando a gente vai entender Marx, a gente não pode ler Marx a partir dos socialistas, inclusive até de Engels. Talvez Engels adotasse uma espécie de materialismo histórico, mas Marx não. Talvez Stalin adotasse uma forma de materialismo dialético, mas Marx não. Os marxistas são uma coisa, Marx é outra. Veja o que diz Michel Henry. De que base teórica, propriamente filosófica, dispunham Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Tse-tung e alguns intelectuais como Plekhanov? Como os textos acima citados, os textos do Marx, como a totalidade dos escritos fundamentais de Marx e por aí vai, por terem permanecido inacabados ou pela recusa explícita dos editores, por exemplo, a ideologia alemã. Então a gente tem que lembrar que os marxistas ou não tiveram acesso a todos os textos de Marx, ou se concentraram no Marx econômico, no Marx político, no Marx revolucionário e não no Marx filósofo. E é por isso que cabe ao filósofo resgatar o Marx filósofo dos entulhos, né, dos marxistas, né, porque o Marx dos marxistas não é o Marx filosófico. E aí nós temos também assim, sobre a ideologia alemã, sobre a ideologia alemã, olha o que o Michel Henry escreve. Esse texto, intelectualmente, nos coloca diante da seguinte alternativa: ou o espírito cria a matéria, como acreditava Hegel e todos os idealistas, ou o contrário, a matéria cria o espírito. Perceba que matéria, para Marx, é indivíduos vivendo suas vidas concretas. Espírito é a consciência religiosa, política. Então, para o Hegel, o espírito ele cria a vida dos indivíduos. Para Marx, os indivíduos é que criam a consciência espiritual. Perceba que matéria aqui não tem nada a ver com coisa física. Veja ainda o que diz Michel Henry. Por material, melhor aqui, Marx usa o adjetivo, vou voltar um pouco no texto que é até mais interessante, veja o que diz. De forma especulativa,
coloca no fundo de cada coisa uma matéria que é da física, a qual Marx nunca se refere. E quem que ele está falando aqui? Do Engels. Por isso a gente não pode interpretar Marx nem à luz de Engels. Porque Engels pode ser materialista, mas Marx não era. Olha o que o texto diz. O texto de Engels é filosoficamente falso. De forma especulativa, coloca no fundo de cada coisa uma matéria que é da física, a qual Marx nunca se refere. Então, saibam disso. O termo matéria em Marx não significa físico. Material em Marx não significa físico. O que significa material em Marx? Marx usa o adjetivo material para designar a realidade, mas não a realidade física. Por material, Marx entende essa realidade que nós somos, a vida fenomenológica individual. Fenomenológica aqui quer dizer experiencial. A vida individual experiencial. A vida que sofre. Então, quando vocês verem vida individual, é a vida que sofre, é o trabalhador que sofre. É isso que é matéria. Matéria é sofrimento. Matéria é trabalho. Matéria é indivíduo. Matéria é vivência. Então, fenomenológico quer dizer aquilo que sofre, aquilo que vive, aquilo que experimenta, aquilo que vivencia. Essa vida fenomenológica, essa vida vivencial, experiencial, então não é vida biológica. Vida em Marx não é biológico. Vida em Marx é vida espiritual, é vida experiencial, é vida vivência. Vida significa vivência. Essa vida fenomenológica, ou seja, essa vivência, tal como ela mesma se experimenta, é uma espécie de absoluto que constitui o fundamento da história e da economia, pois produz os fenômenos específicos que serão estudados por essas ciências, a história e a economia política. A vida não é o objeto dessas ciências. É por isso que tem que diferenciar a ontologia. Por isso que tem que diferenciar a ontologia da vida da ciência. Porque é o seguinte, a história vai tentar estudar o que o conjunto dos indivíduos fizeram. Você não vê historiador, até tem quando é figuras emblemáticas, né? Mas o historiador geralmente não estuda os indivíduos particulares, ele estuda o coletivo. Por isso a história não estuda o que é mais básico. Da mesma maneira, a economia estuda as relações econômicas, as estruturas econômicas, a economia política. Mas o que produz economia? Os indivíduos. O que produz história? Os indivíduos. Às vezes o Marx pode até falar da economia como fundamental no campo da ciência. Quando a ciência econômico-política está estudando a economia, o que ela estuda já é uma parte que é emergente, o que é mais fundamental é o indivíduo. A economia emerge dos indivíduos, mas a economia não estuda os indivíduos. A economia estuda aquilo que emerge dos indivíduos. Por isso a vida individual não é objeto dessas ciências. Ela produz, digamos, os fenômenos que serão eventualmente submetidos, pois eles já existiam quando essas ciências ainda não existiam. Ela é o naturante das formações que serão tornadas objetivas pela abordagem científica, mas que em si mesmas, isto é, na vida, que não cessa de produzi-las, não são nada disso. O materialismo histórico, se quisermos manter esse termo que não é de Marx, não é uma concepção particular da história entre outras possíveis, mas uma filosofia da história que atribui aos fenômenos históricos uma origem situada fora deles, justamente na vida, a qual aparece como fundamento metafísico ou meta-histórico da própria história. A história, ela não estuda os indivíduos. A história, ela estuda os eventos históricos. Mas quem que faz os eventos históricos? São os indivíduos. A história não consegue alcançar o fundamento, porque a história já estuda algo que é emergente, que é a vida dos indivíduos históricos. Se a gente quiser falar de materialismo histórico, que é um termo que não é do Marx, na verdade a gente deveria falar... A gente até pode falar, se a gente qualifica os termos. Materialismo significa vida subjetiva e individual. Histórico, história produzida por indivíduos. Materialismo histórico, portanto, seria a afirmação de que a história é produzida por indivíduos concretos. Aí sim, tem um certo materialismo histórico. Mas se história é mais fundamental que o indivíduo, se a história acessa o que é mais fundamental na realidade, não é o caso.
Inclusive tem esse mito, né? Tem muitas pessoas que acham que estudar os fenômenos históricos é estudar a materialidade. Tem essa expressão, muitos marxistas falam, eu estudo a materialidade. Aí você pergunta, o que é que você estuda? Eu estudo a Revolução Francesa, eu estudo a Revolução de 17 na Rússia, eu estudo a história da Europa, eu estudo a história colonial. Aí a gente vai virar para essa pessoa, então você não estuda a materialidade. Você estuda o que emerge da materialidade. Estudar a materialidade é estudar o indivíduo, é estudar a vivência individual concreta, é estudar o sofrimento individual da classe trabalhadora. Então, se alguém estiver falando, eu estudo a materialidade, você vai perguntar assim, qual indivíduo? Qual trabalhador que você estuda? Qual sofrimento você estuda? Qual trabalhador específico você trabalha? Você estuda o sofrimento? Me fala então como é que é a vivência de sofrer do trabalhador individual. É isso que você estuda? Nem dá para estudar porque não tem como objetivar isso. Experiências qualitativas não são estudáveis desse jeito, né? A ciência, se você é um trabalhador, a ciência não tem como estudar o seu sofrimento. É você que vivencia o seu sofrimento em primeira pessoa. Você pode tentar descrever o que você sente, mas ninguém vai ter acesso ao que você sente. Então o que é materialidade? Materialidade é aqui, ó, o que você sente na sua pele, o que você sente na sua mente, o que você sente no seu coração. Materialidade não é economia, materialidade não é história. Então se você ouvir um marxista falando, eu estudo a materialidade, então você estuda a sua vivência, então você estuda o seu sofrimento. Não é história. História não estuda materialidade, porque a materialidade ela é meta-histórica. Veja ainda o que o Michel Henry diz. A intuição, o materialismo de Feuerbach, por sua vez, inverte a relação sujeito e objeto em proveito deste último. Então, de novo, né, vamos esclarecer que Marx não é materialista. A relação da vida consigo mesmo não é de exterioridade. Então, o que o Marx está querendo dizer quando ele fala a relação da vida não é de exterioridade? Que a materialidade é interna. A materialidade é vivida em primeira pessoa. A materialidade é sofrimento. Sofrimento não é externo. A gente não coloca sofrimento num laboratório. A ciência não acessa sofrimento. Não existe ciência da matéria enquanto subjetividade. Então, a vida do indivíduo não pode ser estudada pelas ciências. A economia política não estuda a materialidade, nem pode estudar a materialidade. Porque a materialidade é a vivência subjetiva que só pode ser acessada interiormente, não exteriormente. Veja o que diz Michel Henry. A relação da vida consigo mesma não é de exterioridade. Aquele que deseja, que tem fome, que carrega um fardo, que talha uma pedra, que usa seu corpo, não instaura entre si seu desejo ou seu esforço nenhuma distância em favor da qual lhe seria fácil escapar ao que ele faz ou é imerso. Ele fica imerso em si e fundamentalmente passivo em relação ao seu próprio ser, coincide com ele para ser o que é insuperavelmente. A vida tem uma dimensão de imanência radical. Ela se experimenta sem nunca se separar de si. Experimentando-se de maneira ininterrupta, ela é a vida. Essa dimensão original do ser, como exclusão de todo o distanciamento e de toda a diferença. Como vida, Marx chama a vida de praxis. Então perceba o seguinte: a vida, ela experimenta a si mesma de maneira imanente, não de maneira exterior. Por exemplo, né, eu olho para esse livro e eu vejo ele. O livro, ele é exterior. Mas veja o vermelho. Eu posso até pensar no vermelho como exterior, como algo que eu experimento exteriormente. Mas se vocês estudaram um pouquinho de filosofia da mente, vocês sabem que o vermelho é uma experiência qualitativa. Não tem vermelho no mundo, né? O que tem no mundo é ondas de luz. O vermelho é uma experiência subjetiva. Essa experiência é interna, ela não é exterior. E essa experiência está grudada em mim. As minhas experiências estão grudadas em mim. As minhas experiências não se separam de mim. Não tem como eu olhar para o meu sofrimento e falar, vou deixar o sofrimento ali na estante e vou para lá. Não, meu sofrimento ele é grudado, ele é aderido a mim. Então o sofrimento de um trabalhador é um sofrimento que ele não tem como se separar desse sofrimento. Por isso que precisa de revolução, por isso que precisa transformar a ordem social. Porque o sofrimento, ele é grudado na gente. A gente não se distancia do próprio sofrimento. O sofrimento ele é grudado, ele é interno, ele é colado, ele é aderido a nós. Então, a vida, ela é imanente, ela é colada em si. E essa vida que a gente vivencia é praxis, é trabalho árduo,
é suor no rosto, é dor de carregar o fardo. Isso é praxis. Praxis não é algo físico. Praxis é algo espiritual, no sentido de ser subjetivo, no sentido de ser algo que se experimenta. Veja ainda, né, o quanto o marxismo, né, se afasta de Marx. Por exemplo, né, o marxismo trabalha com a ideia de classes. Marx, eu já disse para vocês, não é classista. Quando Marx fala de classe, ele está falando de conjunto de indivíduos concretos, conjunto de indivíduos nas suas relações concretas de existência. Marx, nesse sentido, acreditava em classe, como algo composto por indivíduos concretos. Agora, classe, como uma categoria abstrata, classe não sofre, classe não trabalha, classe não produz valor. Quem produz valor, quem trabalha, quem sofre são os indivíduos. Então, o marxismo classista não é marxiano. Então, é muito comum ouvir marxista falando isso. Eu sou classista. Se você é classista, você não é seguidor de Marx. Você é marxista. Você não é marxiano, porque Marx não era classista. Marx era individualista. Veja o que Michel Henry diz. A hipótese das classes, e sobretudo do proletariado, traz outra consequência importante. Como classe considerada uma totalidade que transcende os indivíduos que a compõem, como estrutura objetiva, o proletariado, assim como qualquer realidade desse gênero, não tem nem pensamento, nem vontade, nem capacidade de agir, se por isso se entender a execução de uma ação concreta. Ninguém jamais viu uma sociedade ou qualquer entidade social cavando um buraco ou construindo um muro. Para fazer isso, diz Marx, são necessários homens. Classe não trabalha, classe não constrói, classe não produz. Quem produz são os indivíduos. Quem trabalha são os indivíduos. Logo, se o proletariado como classe objetiva deve cumprir na história a ação grandiosa para a qual foi chamada, ele, que não tem nem consciência nem corpo, que são atributos dos indivíduos, não a executará. Então, se Marx fosse classista, não tem revolução, porque classe não faz revolução. Classe não faz revolução. Quem faz revolução são os indivíduos. Quem faz revolução são os indivíduos, porque são os indivíduos que sofrem. Um grupo de homens fará tudo isso em seu lugar e em seu nome, ou seja, são os indivíduos que fazem revolução. Um partido, e é muito comum, né, a gente ouvir essa coisa do partido, ao partido da revolução. Partido não faz revolução, o que faz revolução são indivíduos. Um partido, ou mais exatamente aquele que o dirigem, torna-se o substituto inevitável do proletariado mundial. Esse que é o problema do marxismo. O marxismo, ao falar de classe como algo abstrato, começa a falar que quem faz revolução, quem dirige o socialismo é o partido. Mas partido é outra abstração. Então, essa ideia que surgiu nas revoluções socialistas do partido também é completamente anti-Marx. Quem faz revolução são os indivíduos. E aqui vem outro cuidado, não confundir Marx com marxistas. E aí o Michel Henry, né, vai destacar a importância de não confundir o Marx com o leninismo. O leninismo sim acredita em partido, o leninismo sim é classista. Mas veja o que Michel Henry diz. Na realidade, essas ideias de classe, de partido, de proletariado, são as ideias do leninismo, o qual, sob o nome de marxismo, substituirá as concepções filosóficas fundamentais de Marx, então desconhecidas. Então, quando alguém falar assim, eu sou classista, aí você vai falar, você não é seguidor de Marx, você é seguidor de Lenin. Eu defendo a classe do proletariado, então você não é Marx, você é leninista. Longe, olha o que diz, a história patética de Nadejdia e de Osip Mandelstam, o maior poeta russo do século XX. Então, assim, todas aquelas questões, vamos pensar que todas as questões do stalinismo, né? Os expurgos, a autoburocracia, as mortes. Isso é Marx. Isso tem a ver com Marx? Não, isso tem a ver com leninismo. Isso tem a ver depois com o stalinismo, mas não tem a ver com Marx. Porque essa história patética do socialismo é apenas uma manifestação entre milhões da devastação que essas ideias provocaram sob a dupla forma de ditadura política e falência econômica. Então, o socialismo marxista falhou, falha e falhará. Porque o socialismo
marxista, ele é classista, ele não foca no indivíduo, ele é partidário, ele foca no partido, ele não foca nos indivíduos, ele não é feito pelos indivíduos. Por isso que se implanta uma ditadura do proletariado, uma ditadura de uma classe e não dos indivíduos, uma ditadura de um partido e não dos indivíduos. Longe de ser consequência do pensamento de Marx, esse fracasso resulta, ao contrário, do desconhecimento e da incompreensão desse pensamento. Então, na verdade, o socialismo é uma deturpação de Marx. Não é mais naquele sentido vulgar, né? Porque é muito comum, quando a gente está conversando com socialistas e a gente fala dos fracassos do socialismo, que a pessoa diga: isso não foi socialismo de Marx, isso é porque deturparam Marx. Só que eles falam isso para evitar as consequências. O Michel Henry não. Não é por isso. O Michel Henry vai lá nos marxistas e mostra que eles interpretaram Marx errado. E é por causa disso que ele diz: isso é deturpação. Ele vai lá no Marx e mostra: Marx não quis dizer isso. As teorias de Marx sobre economia têm mais de um século. Serão capazes ainda hoje de guiar a compreensão de um mundo infinitamente mais complexo? Esse é um outro erro dos socialistas, né? Eles acham que é só pegar a teoria do Marx, da economia, e interpretar a realidade. Por isso que é importante a gente separar Marx filósofo de Marx economista. O Marx filósofo tem as bases filosóficas do seu pensamento. O Marx economista está analisando a economia da sua época. O que acontece? Se a economia muda, o Marx economista tem que mudar, ainda que o Marx filósofo permaneça. A partir do Marx filósofo, a gente precisa construir uma nova compreensão da economia atual. Os marxistas que só ficam com o Marx econômico acham que fazer uma nova interpretação da economia é abandonar Marx, porque eles não têm outro Marx, porque eles não têm o Marx filosófico. Mas se você tem o Marx filosófico e o Marx economista, você sabe que você pode abandonar o Marx economista ou coisas do Marx economista, porque era da questão da economia da época, e ficar com o Marx filósofo. E a partir do Marx filósofo, construir uma interpretação da realidade concreta dos indivíduos. Outras teorias mais refinadas, mais elaboradas, provenientes do contato com realidades novas, não as terão rejeitado para essa espécie de morte conceitual, já que a ciência é uma perpétua superação de si mesma. Então o Marx economista já foi superado. E isso é ser marxiano, porque Marx não estava preocupado em dar uma lei universal. Porque os marxistas são as pessoas mais anti-Marx que tem. Porque elas acreditam que as leituras do Marx do capitalismo são leis universais, que valem para compreender o capitalismo em qualquer época, em qualquer lugar. Eles não atualizam a sua compreensão da economia. Eles ficam presos ao capital, eles ficam presos às análises econômicas do Marx. Por que isso? Porque eles transformaram o Marx econômico numa espécie de doutrina metafísica, uma doutrina hegeliana, uma lei universal. As teorias do Marx não são leis universais e o Marx não queria que fossem leis universais. Marx sabia que a economia se desenvolveria e que seria necessário novas teorias, novas interpretações da realidade econômica. Então, o Marx economista está superado porque o Marx economista queria ser superado, porque ele nunca propôs uma lei universal. Agora, o Marx filósofo não. O Marx filósofo são os pressupostos filosóficos marxianos. Eles permanecem. E é só se você tem uma clareza do que é o Marx filósofo que você pode olhar para o Marx e falar assim: o Marx economista foi superado, mas eu ainda sou marxiano, porque eu sigo o Marx filósofo. O que permanece vivo do trabalho de Marx? O que é vivo no pensamento econômico de Marx é justamente o fato de ele não ter sido um economicista no sentido habitual do termo. Aqueles que acham que devemos ficar presos à teoria econômica do Marx é que pensam Marx como um economicista. Marx não era um economicista. Então, Marx é um filósofo da economia. Então, o filósofo da economia não morre. O economicista morre. O economicista é superado. Mas o Marx filósofo não. Marx não era economista. Marx era filósofo da economia. Então, aí é importante. Marx não era economicista e tem muita essa interpretação do Marx como se ele fosse um economicista, né? Tem gente que acha que Marx achava que a economia é a estrutura fundamental da realidade, que nada mais é mais fundamental do que a estrutura econômica. Mas veja o que diz Michel Henry. Assim como a vida
Seu correlativo inorgânico à natureza, vista como valor de uso, também não é nada econômica. Então a vida ela não é econômica. Para Marx, a vida trata-se de compreender como uma realidade em si não econômica, extraeconômica, que se torna econômica. A economia ela emerge dos indivíduos, mas a economia não é os indivíduos. A economia pode ser até a coisa mais fundamental que a ciência econômica estuda, porque ciências não acessam a materialidade, mas a economia emerge da materialidade. Então qual que foi o assunto dessa segunda parte do vídeo? Essa segunda parte é pensar Marx e os marxistas. Os marxistas deturparam Marx. Por que os marxistas deturparam Marx? Porque eles conhecem só o Marx econômico, eles não conhecem o Marx filósofo. Mas se você conhece o Marx filósofo, você sabe que o Marx filósofo queria ser superado enquanto econômico. O Marx econômico foi superado, mas nós ficamos com o Marx filósofo. O Marx que adota uma espécie de individualismo concreto. A ideia de que o indivíduo concreto é o mais fundamental até mesmo que relações econômicas, políticas, sociais. A economia emerge das ações dos indivíduos. A economia emerge da praxis dos indivíduos. Quer ser marxista? Você não vai seguir Marx. Se você é marxista, na verdade, você é leninista, você é stalinista, você é trotskista, mas você não é marxiano. Você só é marxiano se você entende que o Marx economista foi superado e fica com o Marx filosófico que adota o individualismo concreto. Agora nós vamos para a última parte do vídeo, que é sobre forças produtivas e subjetividade. E eu vou ler alguns trechos do Michel Henry, né? Diz Michel Henry: a contradição última do capitalismo, segundo Marx, pode ser compreendida e deve ser descrita assim. O capitalismo é o sistema do valor, de seu aumento e de sua manutenção. O dinheiro, valor eterno. O valor é produzido exclusivamente pelo trabalho vivo. O destino do capital é, portanto, o desse trabalho, da praxis subjetiva do indivíduo. Se o processo real de produção inclui em si a efetuação dessa praxis, ele é um processo de criação de valor, um processo de valorização. Perceba, né, que só produz valor o trabalho subjetivo dos indivíduos. Sem trabalho subjetivo dos indivíduos, não há criação de valor. Aí o Michel Henry diz: não se condena a economia de mercado, assiste-se ao seu fim. Então perceba, né? No desmoronamento do universo da riqueza econômica, surge o universo da riqueza real. O avanço da riqueza real à custa da riqueza econômica corresponde à mutação decisiva que afeta o processo de produção, a substituição do trabalho vivo pela fabricação. É isso que o capitalismo faz, né? O capitalismo destrói o indivíduo vivo, porque ele substitui o trabalho vivo, o trabalho do indivíduo vivo, pelo trabalho fabricado. É, pois, o conceito de forças produtivas que deve ser visto com plena clareza. É costume dizer que as forças produtivas são a instância determinante a partir do qual tudo se explica. Relações sociais, ideologia. Nesse resumo, o pensamento de Marx já está perdido, pois ele consiste justamente na análise das forças produtivas, na distinção feita ao tratar delas entre o elemento objetivo e a praxis viva. Então perceba, né, a importância de a gente diferenciar o elemento objetivo, que é o que é objetivado, e o trabalho vivo do indivíduo. Toda a análise econômica baseia-se nessa divisão. A mutação decisiva do conceito de forças produtivas e o que dele resulta, a passagem do capitalismo ao socialismo, significa que doravante essa divisão se realiza de outro modo. Essa mudança altera a história dos homens. Enquanto o elemento determinante da produção for a atividade subjetiva, a produção coincide com a vida dos indivíduos. Sua essência é o processo vital deles. Inversamente, esses indivíduos são aquilo que eles fazem para produzir as subsistências necessárias para se manter e sua produção material. A definição subjetiva da produção tem esse duplo significado. Qual que é o duplo significado da definição subjetiva da produção? Primeiro, uma redução da produção ao modo de vida individual. E segundo, a redução da vida individual aos que os humanos fazem dessa produção. Perceba, se para Marx o mais importante é a vida do indivíduo, a vida subjetiva tem valor
quando o indivíduo se identifica com sua vida subjetiva, se identifica com o seu trabalho vivo. Ou seja, ele não está alienado do trabalho dele, ele não está alienado da sua própria natureza. No capitalismo acontece essa alienação, o indivíduo ele é separado do seu próprio trabalho vivo, como se fosse uma coisa exterior a ele, como se não fosse parte dele. E aí o Michel Henry cita a ideologia alemã. O modo como os homens produzem seus meios de subsistência depende, primeiro, da natureza, dos meios de subsistência que eles já encontram e que devem reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado apenas do ponto de vista da reprodução da existência física dos indivíduos. Ela já é um modo determinado da atividade desses indivíduos, uma maneira determinada de manifestar a vida deles, um modo de vida determinado desses indivíduos. O que eles são coincide, portanto, com sua produção. Essa essência subjetiva das forças produtivas é abolida quando elas se tornam, no que são e no que fazem, um conjunto de elementos estranhos à praxis, um processo objetivo. É como se o trabalho se tornasse uma coisa objetivada. Não é mais o trabalho vivo, não é mais a ação concreta do indivíduo, é um trabalho objetivado. E que, portanto, é uma forma de alienação, né? O indivíduo não mais se identifica com o seu trabalho. E aí o Michel Henry diz: tendo passado para as máquinas, as forças produtivas já não são a praxis, já não são as forças no sentido das potencialidades e das realizações da subjetividade orgânica e, em geral, da vida. As forças produtivas do capital continuam a produzir valor, embora com dificuldades crescentes. E o conceito de força produtiva do capital permanece impreciso, até deixar de ser utilizável. No conceito genérico de forças produtivas, é preciso distinguir de um lado as forças objetivas do capital, as forças sociais, coletivas do trabalho, que não são do trabalho, força de trabalho, que não são sociais nem coletivas. Sociabilidade, coletividade são e só podem ser modalidades da vida. O que o Michel Henry está dizendo? A verdadeira sociabilidade, a verdadeira coletividade só existe no compartilhamento da vida concreta dos indivíduos. Por isso Marx não é aquele coletivista. Marx acredita que o coletivo só existe verdadeiramente quando os indivíduos concretos compartilham suas vivências. A sociedade também, Marx não é alguém que acredita que a sociedade é o mais fundamental. A sociedade só existe na medida em que indivíduos concretos compartilham relações sociais. Mas no capitalismo acontece uma alienação tal que é como se o social não tivesse a ver mais com a relação social dos indivíduos concretos. E esse que é o grande problema do capitalismo. O capitalismo é alienador. Ele separa o trabalho fabril, o trabalho que você faz para produzir valor, da praxis, da vida concreta. O indivíduo não mais se reconhece na sua própria ação. Diz o Michel Henry: a partir de então, cada um segue seu próprio destino. A produção, entrega a tecnologia e tornada um processo natural, e a vida que poderá enfim ser o que é, aquilo que se prova a si mesmo e encontra seu fim em sua realidade em si. A filosofia do desenvolvimento radical do indivíduo total, não é um resto de antropologia humanista da juventude. No término da análise econômica, ela é resultado e profecia. A definição subjetiva da produção aparece na ideologia alemã como fazendo parte das premissas que constituem a condição primeira de toda a história humana. É assim que ela foi entendida em nossas pesquisas, como a condição transcendental da história e ao mesmo tempo da sociedade. A história que dará sequência à economia de mercado, não deixará de ser a história dos indivíduos, a história de sua vida. Já não será a história das necessidades materiais, mas de necessidades espirituais. Perceba o que o Michel Henry está falando. Nós vivemos numa sociedade em que o indivíduo é separado do seu trabalho. O seu trabalho não é mais a sua vida. Nós precisamos caminhar para uma sociedade comunista onde o trabalho é vivo, o trabalho é vida. E é uma história feita por indivíduos, é uma história vivida por indivíduos. E aí, no comunismo, o que se busca atender não são necessidades materiais, são necessidades do espírito humano. Ali se poderá fazer arte, música, com muito mais liberdade e tempo.
E ali, o que se produz não se está separado de quem se é. E aí diz também o Michel Henry: homens que não vivem por si nem para si, mas que por mais modesto que seja seu lugar, definem-se a partir do empreendimento comum da história e da revolução. Homens políticos são precursores desse estado onde cada um vive uma vida ampliada, vida que já não é sua, mas a da realidade universal, da qual eles podem participar e que se realiza por meio deles. Tudo se torna coletivo. A produção que faz chegar esse mundo novo e também, em consequência, a própria vida, as relações, as ideias, os objetos. Eis o tempo dos grupos e das equipes, da comunidade sob todas as suas formas. O indivíduo está no povo como peixe na água e só pode ter sua substância na substância social. Percebe, no entanto, que esse coletivo ele é construído pela ação dos indivíduos concretos. Por isso Michel Henry também diz: o caráter irredutível da atividade individual afasta as pretensões ontológicas da universalidade objetiva. Então, quando a gente vê aqui essa questão de forças produtivas e subjetividade, o Marx está mostrando, o Michel Henry está mostrando a partir do Marx, que no capitalismo há uma alienação. O indivíduo ele é alienado da sua natureza. Aquilo que ele produz, ele não se identifica com o produto da sua ação. Por isso nós precisamos mudar a sociedade para uma sociedade onde o indivíduo realize plenamente as suas potencialidades. O comunismo é a realidade em que o indivíduo realiza plenamente as suas potencialidades. A praxis viva deixa de ser estranho e passa a ser algo com a qual o indivíduo se identifica. O indivíduo se identifica com o seu trabalho. Porque a verdadeira força produtiva é o trabalho vivo do indivíduo. A força produtiva abstrata não existirá mais, mas sim subjetividade. Então esse último parte é mais geral, assim, para a gente ver por que a revolução é necessária quando a gente entende o Marx filósofo. A revolução é necessária porque no individualismo da vida concreta, o indivíduo não pode realizar plenamente as suas potencialidades no capitalismo. O capitalismo aliena o indivíduo do seu trabalho. O trabalho aparece para o indivíduo como uma coisa exterior, como uma exterioridade. O socialismo propõe que o indivíduo possa, de novo, se identificar com o seu trabalho. Que o indivíduo não seja separado do seu trabalho. Que o indivíduo se reconheça no seu trabalho. E que o indivíduo entenda o trabalho como uma realização das suas potencialidades. Porque a vida subjetiva, ela se realiza no trabalho. Um trabalho que não é um trabalho abstrato, mas é um trabalho espiritual e vivo. Quando a gente entende o Marx filósofo, nós entendemos a necessidade da revolução. A necessidade da revolução está em devolver ao indivíduo o reconhecimento do seu trabalho como parte da sua vida, como uma realização e uma manifestação da sua vida. E assim, o Michel Henry conclui que os marxistas, na verdade, estão afastando-se desse projeto. Toda vez que um marxista fala de classe, de proletariado, de estrutura econômica, ele está esquecendo do mais fundamental, da razão toda do edifício marxiano. A razão toda do edifício marxiano é o indivíduo concreto, é o indivíduo que sofre nas fábricas, não é a classe, não é o proletariado, é o indivíduo concreto que sofre concretamente. Por isso Marx não era materialista, porque para ele o que importava não é a matéria física, mas é o sofrimento material, é a matéria do sofrimento. Por isso que Marx não é histórico, porque Marx não se importa com uma história abstrata. O que Marx se importa é com o indivíduo que faz história, que pode fazer história, com o indivíduo que pode transformar as suas realidades materiais. E Marx não é dialético, porque para Marx o mais fundamental não é uma lei universal de oposições, mas sim, de novo, o indivíduo concreto. Essa é a interpretação de Michel Henry da filosofia de Marx. O que você achou dessa interpretação? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações e compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Até mais!